Fala, estudante! Diogo Lopes em mais uma aula de Química e o tema da aula de hoje é o cálculo da massa atômica. Na aula de hoje, iremos aprender como realizar o cálculo da massa atômica de um elemento químico. Massa atômica essa que pode ser encontrada de forma muito simples e fácil, tendo em mãos a periódica. Para achar a massa atômica de um elemento na periódica, basta que você escolha um elemento químico e, analisando esse elemento químico, por exemplo, o elemento ferro. No caso do elemento ferro, olhando o quadrado do elemento, eu sempre encontro dois valores. No caso dele, eu tenho o número 26 e o número 55,84, ou seja, um número maior e um número menor. A massa atômica sempre será o maior valor que eu encontro no quadrado do elemento na periódica, independente de qualquer caso, sendo que todas as vezes que eu retiro o valor da massa atômica da periódica, esse valor é sempre utilizado com a unidade de massa atômica, a qual é referenciada apenas pela letra U. Então, se eu pego o elemento alumínio e o elemento urânio, os quais, na periódica, daqui ó, o elemento alumínio, massa atômica retirada 26,982 e a massa atômica do elemento urânio, cuja massa é 238,03. Mas o que é a unidade de massa atômica? A unidade de massa atômica, ela indica quantas vezes a massa desse elemento é maior que a massa do carbono. Então, se a massa do alumínio é 26,982, isso quer dizer que a massa atômica do alumínio ela vai ser 26,982 vezes 1/12 maior que a massa do carbono. Já no caso do alumínio, se a massa dele é 238,03, isso quer dizer que a massa do urânio ela vai ser 238,03 vezes 1/12 maior que a massa do carbono. Agora, toda a massa atômica do elemento está na tabela. Agora, de que forma essa massa foi calculada? Como é que eu posso realizar o cálculo da massa atômica de um elemento? De que forma ela é realizada? Para isso, basta que você tenha em mãos os isótopos de um elemento. Por exemplo, eu tenho um elemento X e esse elemento X ele vai apresentar alguns isótopos. O que são isótopos? São átomos que apresentam o mesmo número atômico, porém números de massa diferentes. Então, para realizar o cálculo da massa atômica, sempre leva-se em consideração os isótopos do elemento químico que existem na natureza. O número de isótopos varia de um elemento para o outro. Só que, para realizar o cálculo da massa atômica, eu vou necessitar da massa de cada isótopo do elemento e a quantidade de cada isótopo desse na natureza. Aí você vira e fala, Diogo, eu não estou entendendo como eu realizo esse cálculo. Na realidade, é muito simples. Olha esse exemplo. Aqui eu tenho os isótopos do elemento magnésio. Se você observar, eu tenho para o elemento magnésio 3 isótopos. Aqui, como trata-se do magnésio, o número atômico é 12. Só que o número de massa deles é diferente, o que faz deles isótopos. Então eu tenho magnésio de massa 24, 25 e 26. Aqui ao lado eu tenho a proporção, a porcentagem, a quantidade de cada isótopo desse na natureza. Então, do magnésio 24, 80, do magnésio 25, 10 e a mesma coisa para o isótopo de massa 26. Então, para realizar o cálculo da massa atômica, sempre é fundamental ter em mãos os isótopos do elemento e a porcentagem de cada isótopo desse na natureza, o que os exercícios sempre estão nos fornecendo. Tendo em mãos disso,
Basta que você utilize essa fórmula extremamente simples. Como é que é a fórmula para determinar a massa atômica? Eu pego a massa do isótopo e multiplico pela porcentagem dele. Somo com a massa do outro isótopo vezes a porcentagem dele. E assim sucessivamente, de acordo com o número de isótopos que eu venho a ter. E no final, eu divido tudo por 100, já que nós estamos trabalhando com porcentagem. Então, realizando o cálculo com o magnésio, determinando a massa atômica do magnésio. Então, eu tenho o magnésio 24 vezes a porcentagem dele, que é 80, mais o magnésio 25 vezes a porcentagem dele, que é 10, mais o magnésio 26 vezes a porcentagem dele, que também é 10. E toda essa soma, no final, será dividida por 100. Primeiramente, resolvendo as multiplicações. Então, massa atômica do magnésio é igual 24 vezes 80 vai dar 1920, mais 25 vezes 10, 250, mais 26 vezes 10, 260. Tudo isso, mais uma vez, dividido por 100. Nesse ponto agora, basta que eu some os valores do numerador. 1920 mais 250 mais 260. Isso vai dar 2.430 dividido por 100. Isso quer dizer que a massa atômica do magnésio vai ser 24,3. Lembrando que a unidade da massa atômica é sempre U. Então, só recapitulando, a massa que se encontra na tabela periódica, que é chamada de massa atômica, é sempre calculada a partir dos isótopos do elemento, aonde eu sempre vou multiplicar a massa do isótopo vezes a porcentagem dele na natureza. E após somar todas as multiplicações realizadas com esses isótopos, eu sempre faço a divisão por 100 para chegar no resultado da massa atômica. Então, estudante, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha realmente aprendido. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e se ficou alguma dúvida, acesse os links na descrição do nosso vídeo. Te espero na próxima aula.